é Paulo, trabalho na Softplan, faz 2 meses, mais ou menos. Comecei agora há pouco. Comecei com essa parte de pesquisa de desenvolvimento de aplicativos multiplataforma. Alguém conhece aqui desenvolvimento multiplataforma? Cordova, PhoneGap, alguma dessas tecnologias? Legal. Então tá. Então, primeiramente vou falar um pouco de mim, assim, para a gente se conhecer. Comecei a trabalhar com Java em 2001. Em 2006 eu desenvolvi meu primeiro aplicativo já no praticamente falecido Java 2EB. Depois, em 2009, fiz meu primeiro aplicativo em Android. E aí, em 2013, eu entrei na Softplan e estou fazendo essa pesquisa para multiplataforma de dispositivos. Aquele carinhozinho ali no final, ali, que eu sou jogador de futebol americano, e eu coloquei, eu achei legal, assim, sabe? Só para quebrar o gelo. Agenda da apresentação. Vou falar um pouco do mercado mobile, ou mobile, tudo mais. Vantagens do desenvolvimento multiplataforma, frameworks de plataformas. E aí a gente entra um pouco na parte do Cordova, Backbone.js, Hickory.js, Rose Mobile, IBM WorkLight, o XDK, que é o Intel, e algumas considerações do desenvolvimento, assim, que é legal, assim, que a gente vai pegando com o tempo de desenvolvimento e a gente vai encontrando algumas dificuldades, principalmente nessa parte de desenvolvimento multiplataforma, que a gente desenvolve praticamente um aplicativo web embarcado dentro de um aplicativo nativo. Então a gente tem uma série de dificuldades ali. Mas antes eu vou fazer uma pergunta. Por que desenvolver para multiplataformas? Alguém sabe responder? Não? E, na verdade, assim, o desenvolvimento de multiplataformas, ele surgiu de uma necessidade das empresas, principalmente software house, que não trabalham diretamente com dispositivos móveis. Quando a pessoa por exemplo, tem uma empresa, e essa empresa ela desenvolve sistemas, e ela quer desenvolver um aplicativo mobile, quer desenvolver para os clientes. Nisso, essa necessidade faz com que a empresa não tenha que investir numa equipe em Android, uma outra equipe de iOS, outra equipe de Windows Phone, por exemplo. Então ele tem uma equipe web, consegue aproveitar web designers e consegue desenvolver um aplicativo que consiga funcionar para todas as plataformas. Essa é a vantagem. Vou mostrar aqui um pouco do mercado mobile no Brasil. O Android, praticamente vitorioso, né, com 54,46%. Nas últimas 2 semanas saiu uma reportagem em que o Android, na linha dos smartphones, está dominando com 90%. 90% por quê? Porque eles têm aqueles celulares de baixo custo. Celulares que, mais para frente, vocês que chegarem a desenvolver multiplataforma terão dificuldades bastante, porque são celulares com pouco recurso de hardware. O que acontece? A gente tem muito problema de performance nisso daí. O iOS com 15,3%. Isso aí ele ganhou esses 15,3% justamente por causa do iPad. No ramo de tablets, a Apple domina. Aí tem o Windows com 3.3 e uma briga com os outros ali, que é o Features Phone, 740, que é a da Nokia, que é aquele 740. Tem LG, Samsung, e aí vai. Mostrando um pouco das versões por hardware. Essa imagem aí eu coletei antes de lançar o 7. Então isso aqui, quando a gente está desenvolvendo um aplicativo para dispositivos móveis, a gente acaba tendo que considerar, porque no Brasil, apesar de já lançaram a versão 6.0, tem muito no 5.x, ainda no 5.1, no 5.2. Por que isso? Porque tem muita gente que usa o jailbreak. O mercado brasileiro tem uma certa característica diferente dos outros mercados. Principalmente o americano, que isso aqui diminui bastante.
Com isso aí, às vezes a pessoa que compra e não entende muito de smartphone, ele compra e está usando lá o aplicativo dele, o sistema dele, um jailbreak, e ele nem sabe, mas ele ainda continua no 5. E a mesma coisa acontece com o 4.3 ali. Agora com o lançamento do 7 mudou um pouco. Aqui mostra mais ou menos assim, separado por iPhones, iPads e iPods. Justamente o iPod é que tem mais versões antigas. Aqui só para o iPhone, assim foi uma separação na parte por tipo de aparelho, 3GS, 4S e o 5, agora lançado o 5S e o 5C, né? E nessa época ainda não existia. Isso tudo aí tem que ser levantado, porque na verdade tem o público-alvo, então tu tem que procurar atender a maioria do teu público-alvo. Então não adianta fazer um dispositivo, um aplicativo, em que atenda só o pessoal do nível C, do iOS 6 em diante. Entendeu? Eu vou perder essa faixa de mercado. Uma outra empresa pode dominar essa faixa de mercado. Isso aí é um risco. A gente tem que considerar. Por isso que às vezes a gente tem que diminuir algumas funcionalidades que a gente desenvolveria para o iOS 7, o iOS 6, justamente por causa das pessoas que têm o iOS 5. Aqui eu fiz um levantamento. Tem a média da Apple é uma release a cada 10,6 meses. Isso é interessante. Você diminui riscos de problema no desenvolvimento, ter que refazer métodos, telas. Isso aí, o custo de desenvolvimento é bem menor que o do Android. Eu vou mostrar para vocês o Android daqui a pouco. E aí é um pouco chato. Vou passar um pouco aqui só para mostrar. Essa aqui é o do Android. Tem o 4.4, que ainda não foi anunciado, mas provavelmente existem rumores que vai sair agora em outubro, que é o KitKat. E já tem rumores já do 5.0. Então isso aqui para o desenvolvimento é um risco muito grande. Então imagina que tu começa a desenvolver o Android, e aí, se tu começa aqui com 2.1, tu já está muito atrás. E aí o mercado brasileiro se foca nessa região aqui, que é de 2.2 até o 2.3. Esse é o mercado brasileiro, é o que mais tem de aparelho. Então acaba complicando um pouco no desenvolvimento da gente. Aqui é um gráfico retirado da própria Apple. Eles retiram isso da Apple, da Google Play. Eles retiram isso aí dos usuários da Google Play. Todo smartphone que conecta lá no Google Play para baixar um aplicativo, eles têm essa estatística. E aí vão somando. Isso aqui é global. Essa estatística não existe por setor. Aquelas outras estatísticas lá de 54% do Android, aquilo lá é o tipo da Global Stacks, que ela separa para o mercado brasileiro, na América Latina, então é bem interessante. Bom, agora vamos falar um pouco das vantagens do desenvolvimento multiplataforma. A aceleração do tempo de desenvolvimento comparado ao nativo. Essa aceleração é muito relativa, principalmente que a gente tendo em conta, contando a parte do iOS, Android e Windows Phone. Se tu for só desenvolver para o Windows Phone, por exemplo, ou para o iOS, vale mais do que desenvolver nativamente. Justamente porque existe muitos problemas na hora de tu estar desenvolvendo híbrido, uma aplicação híbrida, porque tu tem que ter uma interação com o hardware que muitas vezes tu tem que compensar com uma aplicação nativa. Então tu não consegue usar o plugin Cordova, por exemplo. Tu tem que criar uma customização, tu tem que criar um plugin próprio e aí acaba tendo um custo de desenvolvimento maior. Mas se você for desenvolver para as 3 plataformas ou 4 plataformas, aí já começa a compensar o tempo, custo-tempo, em relação ao custo-tempo. Faça manutenção por meio de deployments, que na verdade tudo só tem uma aplicação que serve para todas as plataformas, acesso a funcionalidades nativas
Isso aqui é só do híbrido, tá? Na verdade, esse item aqui só serve para aplicações híbridas. Se tu fizer uma aplicação web, ela não vai funcionar com funcionalidades nativas, ela não vai ter acesso ao geocode, ele não vai ter acesso àquele, eu esqueci a palavra, acelerômetro, isso mesmo, obrigado. Possibilidade de melhorar a experiência com JavaScript 2 bits. Na verdade, isso aqui é que existem muitas APIs na internet que tu pode, por exemplo, de Quero Mobile, do JutoKit, tu consegue melhorar a experiência do usuário. O swipe, tem aquela parte lá de tu arrastar, o scroll, botões com a cara de cada plataforma. Mais pra frente eu posso mostrar para vocês. Eles são muito úteis para a parte de formulários, páginas, mapas e aplicações com poucas páginas. Por que aplicações com poucas telas ou páginas, digamos assim? Porque corre o risco de você adicionar muitos elementos, muitos objetos no DOM. Isso faz com que a aplicação comece a ficar lenta, a responsividade da aplicação começa a ficar irritante para o usuário. Isso aí acontece muito. Até, não sei se vocês acompanharam, o dono lá do Facebook, o Mark Zuckerberg, ele falou que uma das piores estratégias da carreira dele foi adotar o desenvolvimento multiplataforma, que era o híbrido, o HTML5. E aí foi o pessoal do CentreTouch, foi lá e desenvolveu o próprio Facebook, só que com caras experts em JavaScript. E aí eles conseguiram um desempenho bem bom, assim. Então, por isso que a gente colocou lá que aplicações com poucas telas, porque aí corre menos o risco de você ter uma responsividade menor do aplicativo. Desvantagem do desenvolvimento multiplataforma. Perda de desempenho em relação ao nativo, justamente porque o híbrido, o que acontece com o híbrido? Tu tem um WebView dentro de uma aplicação. Tu tem a aplicação, tu tem um WebView, e aí dentro disso você tem o teu aplicativo, o JavaScript. Um Web App já é diferente, um Web App é um site, ele vai rodar dentro do browser do smartphone. Então tem uma camada a menos. Então, ou seja, desempenho maior. Então acaba facilitando. Esse é um dos problemas do desenvolvimento híbrido. User Experience limitada. Muitas vezes acontece que tu tem que desenvolver uma tela ou uma página totalmente inativa. E aí tu faz essa troca. Na tua aplicação tu faz essa troca. Tu sai da tua tela web, JavaScript HTML, e tu vai para a tua tela ativa. Isso aí o Portal suporta, o Workline suporta. Então acaba tendo que desenvolver nativamente também. Problemas de segurança, justamente porque como é um aplicativo web lá, se não for bem desenvolvido, corre o mesmo risco que qualquer aplicação web aberta. Então a pessoa pode entrar, pode injetar código, então corre esses riscos. E ele não é útil para jogos, animações e aplicações com muitas telas. Jogos, justamente porque precisa de muito desempenho, força bastante o hardware ao máximo. Animações mudou um pouco agora com a aceleração 3D do CSS, que na verdade a gente não consegue usar os recursos de CSS3 que deixa muito lento, começa a travar a aplicação. E aí a gente descobriu um outro elemento de CSS3 que tu conseguia usar a mesma animação, só que com uma responsividade muito melhor assim, para o usuário. Então o usuário não acabou ficando irritado com a aplicação. Agora eu vou mostrar um pouco das plataformas que foram estudadas, das plataformas, multiplataformas, frameworks. Então existe bastante no mercado. Aqui, não sei se vocês conhecem o Flex
o Flex da Flash, mas a Adobe praticamente abandonou até o suporte a eles. Então a gente fez lá um teste, e aí começou a procurar o suporte da Adobe, e a Adobe, não, a gente não faz mais suporte para o Flash, a gente vai largando, assim, abandonando. O Titânio é muito interessante, que ele é um JavaScript que acaba gerando uma aplicação nativa. Então tu desenvolve em JavaScript e aí ele acaba gerando código nativo. Ele acaba gerando código nativo para duas plataformas, hoje iOS e Android. Ele ainda não gera para o Windows Phone. O jQuery Mobile, esse aqui, ele vamos pensar assim, ele pega o HTML que você coloca na aplicação e gera uma telas de acordo com cada plataforma. Depois eu posso mostrar para vocês. O IBM Worklite, ele é um plugin do Eclipse, da IBM, pago também, até bem carinho até. E aí, só que ele tem uns recursos bem interessantes que ele deixa uma organização do código muito boa. Tu consegue ter aplicativo híbrido junto com o aplicativo nativo, tudo no mesmo projeto dentro do Eclipse. E tu consegue tudo rodar na mão. Então fica muito bom. O teu start do teu aplicativo fica muito rápido. Então o teu desenvolvimento inicial, tu já começa a desenvolver o aplicativo rapidamente. E muito bem organizado. Não depende do desenvolvimento, do desenvolvedor, da convenção. O Sunshine é a mesma coisa que o jQuery Mobile, só que é como se tu estivesse gerando telas em JSON. Todo mundo conhece JSON? Que aí tu trabalha em JSON e tu começa a gerar as telas. É ruim, eu acho a visualização dele bem ruim, por isso que eu prefiro o jQuery Mobile, que é o HTML. E muitas vezes pode aproveitar até os designers da tua empresa. Roads, que é esse aqui. Esse aqui é bem interessante, essa plataforma. Roads é em Ruby, então toda a tua parte de módulo controle fica em Ruby e a parte de views elas ficam em HTML. E aí fica no HTML com Ruby. Esse aqui é o famoso PhoneGap e o Cordova, que são APIs, bibliotecas JavaScript que te dão interação com as funcionalidades nativas. Xamarin, esse aqui é muito interessante, esse aqui é em C#, toda a parte de model e controller fica em C#, e isso aí compartilha com todas as plataformas. E aí a parte de view, tu usa um nativo, que eles não quiseram fazer nativo, então a parte de visualização. Então isso aqui fica bem interessante para o uso. Essas outras aqui são irrelevantes, Create e o Tabs, mas também foram estudadas. Eu vou falar um pouco do Cordova mais Backbone.js, MyRequire.js. Vocês conhecem Backbone, Require.js? São bibliotecas muito interessantes para desenvolvimento de aplicativos web. E o Cordova faz a ligação. Eu já vou falar um pouco mais do Backbone, do Require.js, e o Cordova acaba fazendo a aplicação híbrida. Né? Então eu vou falar aqui um pouco, depois eu vou mostrar o código para vocês, como é que gera. Depois eu vou mostrar um pouco como é que gera uma aplicação no Cordova, bem rapidinho, e aí no Roads. O Cordova ele funciona em cima de HTML, CSS e JavaScript. Renderiza em WebView, como comentei antes. Comunicação com funcionalidades nativas. E ele funciona através de plugins. Então, se você quer, eu quero que funcione o geocode, eu quero o geocode na minha aplicação. Então, eu vou lá e adiciono um plugin de geocode. Eu quero um plugin do acelerômetro. Aí eu vou lá e adiciono um plugin. O Backbone é bem interessante porque ajuda a estruturar seu código. Porque se tu pegar uma aplicação zeradinha com o Cordova,
ele acaba ficando muito ruim. Tu acaba tendo um app.js, e esse app.js acaba fazendo tudo. E aí não segue nenhuma convenção de código, não precisa seguir, apenas segue o que o desenvolvedor for desenvolvendo. Isso aí acaba criando uma manutenção do código muito ruim, acaba prejudicando bastante a manutenção do código. Então por isso que aí acabaram usando o Backbone para estruturar essa parte de código. Então aqui eu mostrei uma tela inicial do Backbone, uma view. Por exemplo, aqui tu fica controlando a parte de eventos, e aí quer dizer que tu está adicionando os eventos na tua tela. Isso aqui é um HTML convencional, isso aqui são elementos HTML, que tu vai aqui, diz que esse elemento aqui, o nearly has results, vai executar essa função no JavaScript. Então toda vez que a pessoa fizer um push nesse botãozinho aqui, ele executa essa função aqui. Então fica bem tranquilo, fica organizado o teu código, e aí acaba seguindo uma convenção, que é muito importante assim numa empresa, assim, principalmente com a mudança dos usuários, dos desenvolvedores. E Core.js. Esse aqui é muito interessante para a modularização do teu código. Ele aumenta a velocidade do código, porque ele funciona basicamente como imports. Então, em vez de tu colocar isso aqui tudo no teu código, tu coloca isso tudo aqui na tua página do teu index.html, tu vai colocar só um arquivo Core.js, e aí depois tu vai fazer os imports. Depois eu mostro para vocês ali como é que funciona a diferença do código, como é que ficaria a organização do código com o Core.js. Ele é um HTML, o JavaScript, que aí tu tem é o HTML5, aquela revolução do HTML5 que o pessoal fala, estão comentando. Aí tu embarca isso dentro de uma aplicação nativa, que aí no caso do Android é o Java, e dentro desse Java ele tem um WebView. Esse WebView ele já está configurado no Cordova, que é um plugin da Apache. Ele já configura toda essa parte nativa ali, já tudo configurado. Tu só mexe no HTML. Ou eventualmente, se tu precisar de uma nova funcionalidade que ela não está abordada no aplicativo, pelo plugin da Apache. E aí tu edita o HTML. Tu não precisa editar o Java, ou C, ou C Sharp, no caso do Windows Phone. É só tu trabalhar com HTML. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Isso. É uma aplicação, o híbrido é uma aplicação web dentro da aplicação nativa. Que aí isso aí faz com que tu tenha acesso às funcionalidades do hardware, né? Como o acelerômetro, o geocode, câmera com geotagging, então tu consegue trabalhar bem assim. Agora ele retomou o meio, vou ficar devendo para vocês, mas é só alternar o cliente lá, ele está funcionando aqui. Eu não sei por que eu não consegui fazer. Testei ontem, ele funcionou, e aí agora na minha máquina não funciona, né? Ah, brincadeira, só para passar vergonha. Mais alguma pergunta, pessoal? Não?